Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e no vídeo de hoje eu vou abordar com vocês dois conceitos bastante comuns e disseminados dentro da estatística, mas que às vezes pode gerar um pouquinho de dúvida para a gente, que é assimetria e curtose. E eu quero responder aqui com vocês hoje o que é cada um desses conceitos e o como que a gente pode interpretar. Então, antes de começar o vídeo, se você gostou dessa temática que está sendo abordada, aproveita, já deixa o like aqui embaixo, deixa um comentário também, para ajudar a gente a produzir aí novos vídeos e mais conteúdos para o nosso canal. Bom, agora vamos entrar então e conhecer realmente esses dois conceitos. Quando a gente usa, por que a gente usa e como que a gente interpreta. Então, para isso, já vou trazer algumas informações assim gerais que são válidas tanto para a simetria quanto para a curtose. Primeiro, ambas são medidas quantitativas que descrevem a distribuição de uma variável. Nossa, o que isso quer dizer? Vamos lá. Quando eu tiver uma coleta de dados, por exemplo, vamos supor que eu coletei a altura de um grande grupo de pessoas, tá? Então, tenho lá dados de vários indivíduos. Coloquei, inseri no meu programa estatístico e peço para esse programa calcular para mim a simetria e a curtose do meu grupo. Então, eu vou ter todos os dados e, baseado nesse conjunto, o programa vai me gerar um valor de assimetria, que pode ser 1, e um valor de curtose, que pode ser 0,5, tá? Suponha que eu não consiga fazer um histograma, que seria parecido com esse gráfico aqui apresentado no slide, desses dados da altura que eu calculei, né? Seria legal eu pegar ali os valores, fazer o histograma, ver se os meus dados são simétricos, como que eles estão distribuídos, mas por algum motivo eu não consigo fazer isso. Ou porque eu tenho muitas variáveis coletadas, né? E seria muito trabalhoso fazer um histograma para todos. A assimetria e curtose vão descrever o como que eles estão distribuídos. Se eles são simétricos ou se eles têm uma cauda mais alongada, se são dados mais achatados, dados mais pontudos. Então, elas descreveriam a distribuição dos nossos dados caso ali a gente não conseguisse fazer ou apresentar no nosso trabalho um histograma dessa nossa distribuição. Um ponto importante, normalmente a gente não apresenta os valores de assimetria e curtose nos nossos artigos, tá? Estou pelo menos falando dentro de uma área de ciências biológicas, área da saúde. A gente pode calcular para conhecer ali a distribuição dos nossos dados, investigar alguns aspectos, mas a gente não apresenta ali no artigo, média, desvio padrão, assimetria e curtose. Isso é pouco comum, embora eu já tenha visto, tá? E daí vocês ainda poderiam me perguntar, mas se a gente não apresenta no artigo, por que que eu calculo? Por que que me recomendam calcular? Porque tanto a simetria quanto a curtose, elas fornecem informações para a gente que nos ajudam a compreender o porquê uma distribuição não segue ali a normalidade. Então, quando eu rodar o meu teste estatístico e ele trouxer como resultado que meus dados não seguem uma distribuição normal, se eu logo em seguida, né, ou anteriormente já tiver calculado a simetria e curtose, essas são informações que me permitem entender um pouco desse resultado. Às vezes, minha curva ou os meus dados não são simétricos, às vezes eles são muito achatados, o que distanciam essa distribuição de uma normal. Tá, tudo bem, você está falando esses nomes, mas como que isso acontece na prática, né? O que eles realmente significam? Vamos lá. Então, a assimetria, eu trouxe até essa figura aqui à nossa direita para exemplificar, vai realmente medir o quão simétrica ou assimétrica é a nossa distribuição. Então, a simetria, quando eu calcular esse valor e ele for igual ou muito próximo a zero, se representaria essa curva laranja aqui no meio, que mostra exatamente uma distribuição bastante simétrica. Lado, né, direito e esquerdo, tem comportamentos muito parecidos.
Então, isso daqui é o que se aproximaria de uma distribuição normal. Então, quando a gente analisa a simetria, querendo, né, encontrar uma distribuição próxima da normal, a gente vai torcer ali para os valores serem próximos a zero. Quando a minha distribuição tem, quando a minha distribuição tem uma cauda, a gente chama de uma cauda alongada aqui para a direita, eu tenho valores extremos aqui à direita, a gente vai encontrar uma simetria positiva. Por exemplo, valores de 1, 2, 3, 4, depende do quão alongada for essa cauda. Se eu também, né, meus dados não forem simétricos, mas eu tiver uma cauda alongada para a esquerda, nesse caso eu vou encontrar assimetrias negativas, por exemplo, de -1, -2, -3 e assim sucessivamente. Então, se eu encontro valores altos de assimetria, tanto positivos quanto negativos, isso quer dizer que meus dados não são simétricos. Em contrapartida, se eu encontro valores muito próximos de zero, quer dizer que a minha curva ali é bonitinha, bem simétrica, tá? Acho que é um conceito, assim, até relativamente tranquilo. Bom, e a curtose? A curtose, a gente chama, né, de uma medida de nível de achatamento da nossa curva. Então, aqui nesse exemplo, a curva do meio estaria estaria representando uma distribuição próxima à normal, né? Até colocou aqui, ó, distribuição normal. Se eu fizer a conta da curtose dos meus dados e encontrar uma curtose positiva, muito provavelmente ela vai ser pontuda, ela vai ter bem essa alta frequência aqui no centro dela, tá vendo? Ela é mais achatada e mais pontuda. Em contrapartida, se eu tiver uma curtose negativa, quer dizer que a minha curva ela é mais baixa, né? E mais distribuída. Ela é mais achatada para baixo. E aí, em alguns livros, algumas referências, a gente vai ver como nota de corte, né? Ou como valor de corte, o valor de 3. Então, se eu tenho um valor mais negativo, né, que -3, então -4, -5, quer dizer que minha curva é muito achatada e, por isso, não deve seguir uma distribuição normal. Por outro lado, se eu tiver um valor maior do que 3, por exemplo, 4, 5, né, valores positivos, quer dizer que minha curva é muito pontuda e, por isso, também não seguiria uma distribuição normal. Então, às vezes, antes de eu rodar o próprio teste de normalidade, ao gerar os valores de assimetria e curtose, eu já posso ter uma noção, né? Se ali no teste de normalidade, o teste vai sugerir que meus dados seguem uma distribuição normal ou não, né? São informações que já me dão essa noção da distribuição dos dados. A curtose, eu tenho um exemplo até recente, né, do como ela foi utilizada no nosso dia a dia, que foi com o próprio caso da Covid. Então, olhem só, esse gráfico aqui, em azul, estaria representando no eixo Y o número de casos, então a quantidade de pessoas infectadas pela Covid, em função no eixo X do tempo. Então, o que a gente esperava, né, que era um fenômeno que ia acontecer né, a nível populacional, iria seguir uma distribuição normal, então a gente teria aqui um alto crescimento do número de casos, chegaria num pico e depois retornaria, né, teria essa diminuição. Isso era o que iria acontecer no momento que as pessoas começaram a se contaminar. Agora, qual era o grande problema disso? O grande problema disso é que essa linha aqui traceada na horizontal representa o nosso sistema, a capacidade do nosso sistema de saúde. Sem as medidas de contenção, muitas pessoas que estariam infectadas não poderiam ser atendidas pelo nosso sistema de saúde. Então, o que a gente buscou fazer?
a gente, né? Algumas pessoas, algumas instituições e posicionamentos públicos, não todos. Alguns posicionamentos foram, né, da gente adotar medidas de contenção, porque isso não é que evitaria que as pessoas se contaminassem. Em determinado momento, elas até iriam se contaminar, mas essa contaminação seria mais lenta e ela ficaria, né, abaixo da capacidade do sistema de saúde. Ou seja, todas as pessoas que fossem contaminadas poderiam ser atendidas. Então, nesse caso, o que, que a gente está fazendo? A gente vai fazer uma política pública justamente com o intuito de mexer na curtose de determinada distribuição ou de determinado fenômeno. Nesse caso, a gente queria tornar a nossa curtose mais negativa, ou seja, achatar para esse fenômeno, né, para todas as contaminações poderem ser atendidas pelo sistema de saúde. Então, acho que esse é um caso bem prático e recente aí de aplicação do conceito da curtose. Bom, se vocês gostaram desse vídeo e conhecem outras pessoas também que têm essas dúvidas, compartilhe com essas pessoas. Se vocês têm outras vivências, né, ou sugestões de leitura sobre assimetria e curtose, deixa aqui no comentário para a gente também, assim mais pessoas podem entrar em contato com esse assunto. Meu muito obrigada e até a próxima.